Vamos reagir a um vídeo? Vamos reagir a um vídeo do Jones Manuel? Bora lá então. Salve galera, o tema do vídeo de hoje é preciso criar uma estética comunista brasileira. É um vídeo que me interessa muito, porque eu gosto dos estudos da estética, da semiótica, apesar de ser burrão nesse assunto, e eu gosto de comunismo. E eu gosto do Brasil também. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Isso aí, Jones. Eu fiz uma postagem Faz a sua mendicância aí, eu entendo como é, né? já mais ou menos um mês atrás, falando que era fundamental criar uma estética comunista brasileira, que a gente precisava deixar desse negócio de estar repetindo a estética soviética. É isso, cara, é isso. Porque assim, foda falar isso, mas o comunismo virou estética pra muita gente na internet. Ah, foi esse martelo no nick do Twitter, um monte de funkando Stalin, um monte de imagem soviética e boa, e é isso comunismo. Calma lá, minha gente, não é isso. Deu muita polêmica, muito debate, muita coisa, então vamos ajeitar algumas visões. Primeira coisa, existe um longo debate na história do marxismo sobre as diferenças da ascensão revolucionária da classe trabalhadora frente ao que foi o processo da burguesia na Europa Ocidental. De maneira bem telegráfica, bem rápida, a burguesia Puta merda, cara, tem 1 minuto de vídeo e ele falou muitas palavras difíceis. na Europa Ocidental virou classe hegemônica na produção de ideias antes de se tornar classe politicamente dominante. Por quê? A burguesia ascende economicamente enquanto uma classe rica. Os caras tinham grana, tinham dinheiro, eram grandes comerciantes, grandes inclusive proprietários de pessoas escravizadas, envolvidos no comércio colonial e todo tipo de iniciativas que possibilitavam que antes deles dominar o poder do Estado, eles tinham poder econômico. A classe trabalhadora não tem isso. Então tem uma diferença que não é possível para a classe trabalhadora ser classe hegemônica na produção de ideias, dirigir cultural e materialmente a sociedade antes de conquistar o poder político. Isso, porém... Meu Deus. Tá, faz sentido. A burguesia começou a acumular dinheiro, né? Aí pagava a galera, né? Então, intelectuais, filósofos, artistas, né? Tipo, pá, quem... É aquela história, né? Quem paga a banda escolhe a música, né? Porém, contudo, não nega que no processo de luta e organização da classe trabalhadora é possível e necessário desenvolver uma estética comunista. Essa estética comunista só vai estar completa quando tivermos a Revolução Brasileira, dominarmos o poder político do Estado e, consequentemente, os grandes meios de comunicação. Isso, contudo, não nega a necessidade de, desde já, ir construindo os fundamentos dessa estética. Ou seja, tipo, não vai estar concluído porque simplesmente a gente não vai ter os meios de produção, né? É isso. Que fundamentos são esses? Acho que a primeira coisa, o movimento comunista brasileiro, historicamente, por uma série de motivos que não convém debater aqui, está muito ligado a... Aham, isso é muito fácil, né, Jones Manuel? Não convém debater aqui. A história do que foi a União Soviética. A União Soviética acabou, mas os comunistas continuam tendo muita referência estética desse passado soviético. Então, nas artes comunistas, letras cirílicas, alfabeto Filha da puta. cirílico, uma configuração de artes muito parecida com o que seria o realismo soviético. E aí você entra no debate das diversas fases, expressões do realismo socialista na União Soviética, mas muito próximo do que seria o realismo socialista na União Soviética. A iconografia, a imagens de trabalhador e trabalhadora muito próximo do que deveria ser, do que era na União Soviética, e desprezando vários elementos da realidade brasileira. Eu acho que a primeira coisa a se dizer é que nós podemos e devemos aprender com todas as experiências socialistas, soviética, chinesa, cubana, vietnamita, até revoluções que já foram derrotadas, como a Revolução Argelina, a Revolução Moçambicana, Angolana e por aí vai. Todas essas revoluções criaram suas experiências próprias, inclusive a sua estética, mas não dá pra gente copiar. Não dá pra gente copiar por um motivo bem simples. O Brasil tem particularidades, tem realidades no Brasil
que a gente não acha na União Soviética, na China, no Vietnã, em Cuba, na antiga Inclusive uma riqueza cultural, né? Muito forte, que é muito daqui, né? Iugoslávia e por aí vai. Ou seja, o que é estética? Estética não é design, há muita confusão com isso. A camarada Caterine, por exemplo, que trabalha inclusive como design de vários livros da ruptura, ela fez vários comentários no Twitter falando que, galera, vocês estão confundindo estética com design. E é verdade, veja. O que é estética? Estética é uma forma de se compreender as expressões artísticas e culturais de um povo. A forma... Anotaram aí, crianças? Vai cair na prova, hein? Na aula aí, cara, vocês estão dormindo? Como se lê, como se pensa essa concepção artístico-cultural e os sentidos e significados que se dão para ela. Então, toda estética tem um design, mas o design não se resume à estética. Então, quando eu falo de criar uma estética comunista, não estou falando só do estilo de letras que a gente coloca nas artes, da combinação de cores, dos traços de linhas que compõem as artes, os desenhos e por aí vai. Isso existe, mas é parte menor de um debate maior, que é sobre concepção estética, ou seja, que orientação política a gente vai dar para a produção artística e cultural, a partir de que sentido político, histórico, existencial, ético, filosófico. A estética em grandes linhas significa isso. Quando eu falo criar uma estética comunista brasileira, isso parte para mim de alguns princípios. Primeiro, é uma estética mergulhada na história brasileira. Então não dá, por exemplo, toda a nossa produção artística e cultural ser voltada para falar da Comuna de Paris, da Revolução Russa, da Revolução Cubana, da Revolução Chinesa, e a gente não produzir sobre a nossa própria história, sobre a história de luta do povo trabalhador do Brasil, seja na era capitalista. Muito doido, né? Porque também é foda, né? A gente critica, né, o colonialismo com razão, claro, né? A gente estuda mais o feudalismo, a história da Europa e tal. Mas a galera da esquerda também fala muito sobre a Revolução Cubana, a Revolução Russa, a União Soviética, o Vietnã, a China. E, cara, a gente aprende... Tipo assim, a gente se dedica pouquíssimo a estudar as revoluções, as tentativas de revolução, as revoltas que aconteceram aqui no Brasil, né? A gente não sabe nada, velho. A gente veio aí do feriado de Tiradentes, não sabe porra nenhuma do Tiradentes, não sabe porra nenhuma de nada, não sabe da cabanagem, não sabe nem do cangaço, que é famoso aí, sabe só do Lampião, Maria Bonita, e é isso aí, não sabe nada. Seja na era pré-capitalista. Então, assim, a gente tem que produzir, tem que falar, tem que entender o que foi o Quilombo dos Palmares, o que foi a cabanagem, o que foi a balaiada, o que foi a Revolução Pernambucana, o que foi as resistências indígenas ao processo colonial que o Brasil viveu por mais de 300 anos. O que foi o... E é muito doido, porque também a gente corre o risco de cair num outro erro, que é o bagulho do romantismo aqui, né? Que, nossa, idealizou a figura do indígena e tal, e aí vem com umas deturpações históricas, né? Um erro anacrônico e é preconceituoso e tal, né? Foda. Processo abolicionista, quem foi Luiz Gama, quem foi Teresa de Benguela, quem foram os líderes da cabanagem, enfim, produzir uma concepção de arte que faça o nosso povo trabalhador se apropriar da nossa história de luta. A gente tem que criar uma simbologia, uma mitologia, um folclore sobre a nossa história. Nesse sentido, por exemplo, o movimento Mangue Beat, você faz isso muito bem em Pernambuco. E o Jones Manuel segue no movimento dele de apropriação do Mangue Beat. Sobre se apropriar de elementos corriqueiros da cultura recifense, da cultura pernambucana, e trazer isso para o conjunto da população nas músicas. Inclusive, dar um sentido, por exemplo, para os mangues. Então, a burguesia sempre criou a narrativa de Recife, Veneza brasileira, a cidade dos rios, das pontes e por aí vai. É o movimento Mangue Beat chega, não, beleza, Recife, cidade dos rios, das pontes, a cidade dos mangues, dos caranguejos, dos homens caranguejos, da fome, da lama, das pessoas que estão numa situação tão miserável que vivem da lama. Ou seja, o movimento Mangue Beat pegou uma imagem de Recife, pegou vários signos, sabe, vários símbolos da cidade e fez uma releitura a partir de uma perspectiva popular e crítica. A gente precisa criar uma concepção de estética que remeta principalmente à história
das lutas, rebeldias e resistências do povo brasileiro. Caralho, mano, que aula, que aula. Tava pensando como aplicar isso aqui no Brasil, no Paraná, Curitiba e tal, né? Tem essa pira também, né? Esse Recife é a Veneza, o Paraná é a Rússia brasileira, mas Curitiba é a Europa, né? É tipo, frio e tal, né? As pedras portuguesas lá, o Jardim Botânico, né? Mas e aí, né? Isso não significa negar a fala da Revolução Cubana, a fala da Revolução Chinesa, mas o foco, a prioridade dos comunistas deve ser produzir uma arte que remeta à história de luta do seu povo. Então, por exemplo, é muito incrível quando Jorge Amado, em Capitães de Areia, pega a história de meninos em situação de rua, que é uma realidade presente em toda a cidade brasileira, e faz uma leitura revolucionária daquilo ali. Faz uma leitura dos meninos em situação de rua como figuras humanizadas, vítimas da brutalidade capitalista, mas que têm autonomia, que pensam que têm um potencial revolucionário. Isso é um exemplo de uma estética comunista brasileira. A obra de Jorge Amado é um exemplo de uma estética comunista brasileira. Então, acho que esse é o A obra de Jorge primeiro Amado. ponto. Percebe? Ter como prioridade pensar a história brasileira numa perspectiva nacional popular, a história de luta, de resistência, de rebeldia do nosso povo como norte, como viga central da nossa produção artística e cultural. Dentro desse debate, a segunda coisa, veja, a gente não precisa inventar a roda. Existem várias contribuições no teatro, na música, no cinema, nas artes. Muito doido também. Não precisa inventar a roda, né? Porque tem gente que, tipo, nossa, eu sou o bastião da intelectualidade, eu sou muito foda, eu vou negar tudo que veio antes de mim, pá. Se fuder, meu irmão. Plásticas de uma estética comunista brasileira. O problema é que a esquerda recente tem uma formação muito precária, tem uma apropriação histórica muito enfraquecida, coisa aprofundada do que é a história do movimento comunista brasileiro. Então eu dou o exemplo de Jorge Amado. Jorge Amado, por exemplo, produz uma obra literária que é fundamental para pensar e operacionalizar uma estética comunista brasileira. Lima Barreto, que não era comunista, produz uma obra que é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira. O cinema novo, de Glauber Rocha e Companhia Limitada, é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira. Racionais, MC e o Mangue Beat, o movimento hip hop brasileiro, especialmente seu período clássico, é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira. O teatro do oprimido, o teatro experimental do negro no Brasil é fundamental para pensar uma estética comunista brasileira. O histórico de produção das escolas de samba do Rio de Janeiro, em particular, é fundamental para pensar essa criação. Então, a segunda coisa, veja, não é um processo do zero. E é isso, e não é tipo negar as experiências cotidianas, né? Na verdade é aprofundar a dialética presente nelas, entendeu? Que é um pouco do bagulho do filme que a gente tava debatendo antes, que é tipo, o filme tem que ser crítico e tal, tem que ser crânio, cabeça, ou não, ele tem que ser pipoca, porque é um momento de lazer do trabalhador e do oprimido, pra ele... Cara, as duas coisas não precisam estar separadas. Um filme cabeça pode ser um escapismo, assim como um pipoca pode abrir margem para debates e conceituações e tal. A questão é como que a gente se apropria, como a gente aprofunda as contradições do sistema dentro das paradas que já existem, né? Escola de samba no Rio de Janeiro, puta, tem toda a questão da representatividade, toda a questão de ser uma festa popular, tem toda a questão de ser tradicional, de ser uma festa do povo carioca. Mas veja, ao mesmo tempo a Gisele Bündchen tava ganhando milhões pra ficar 1 hora no camarote, enquanto a moça da limpeza tava trabalhando por migalhas, pra ficar o dia inteiro. Veja, você tem camarote da Brahma, você tem camarote da... Como é que é o nome daquela porra daquela cervejaria? Puta merda, cara. Enfim, da Ambev. A porra... Camarote da Ambev. Você tem contradições ali, cara. Você tem machismo, você tem assédio, mas ao mesmo tempo você tem uma festa popular, uma festa democrática. Cara, são contradições presentes no bagulho, e como é que a gente se apropria disso e intensifica essas contradições para elevar a consciência da classe trabalhadora? Não é, precisamos... É uma dúvida, séria. Eu não tenho a resposta, é uma dúvida. Inventar a roda, nada foi feito, por aí vai. O que precisa é a gente se apropriar melhor da nossa história, sistematizar o que foi produzido, se apropriar inclusive dos próprios debates
que já rolaram na história do movimento comunista, do marxismo brasileiro, sobre a temática. Então, por exemplo, quem aqui já leu Edson Carneiro? Não li. Um autor fundamental para pensar a construção de uma estética comunista brasileira. Percebe? Tipo, Edson Carneiro, negro, comunista e por aí vai. A terceira tese fundamental é que essa estética comunista brasileira tem que ter uma missão de combater a fragmentação do nosso país. Veja, no meu vídeo Desafio de Entender o Brasil, eu fiz essa provocação, né? Pô, você que é do Rio Grande do Sul, consegue debater a história da Bahia? Você que é da Bahia, consegue debater a história do Espírito Santo? Você que é do Espírito Santo, consegue debater a história de Pernambuco? Do ponto de vista cultural, artístico, histórico, simbólico, a gente tem uma dimensão parecida. Então, é muito louco, né? Quantos Brasis cabem no Brasil, mas é isso, né? É muito doido, porque é muito... Tipo, é um bagulho enorme, velho. Um país enorme. A história da Revolução Farroupilha, a história dos lanceiros negros e a própria ideia de um gauchismo de esquerda muito bem expresso no livro O Tempo e o Vento, isso é um debate do Rio Grande do Sul, que ninguém se apropria fora do Rio Grande do Sul. Assim como a reivindicação que Pernambuco faz da bandeira, sua história, dos seus símbolos e a ideia de que a pernambucanidade foi forjada na rebeldia, na luta e nas revoluções, isso é um debate em Pernambuco que não sai do Estado. Assim como o debate que se tem sobre a cabanagem como construção da identidade de Belém do Pará é um debate que fica lá. Ou seja, a gente tem uma visão muito fragmentada do nosso país. É muito doido, né? A gente tava falando esses dias sobre isso, como tudo que não é o eixo Rio-São Paulo é regional, é regionalista, né? Tá ligado? Mas ao mesmo tempo a gente fica muito preso à realidade local, assim, né? Pô, eu aqui em Curitiba, Paraná, pra mim o Brasil é isso aqui que eu vejo, né? Diretamente, tá ligado? E é foda tentar fazer essas conexões, né? Tipo, é uma ou outra notícia que a gente vê no jornal. Por exemplo, eu vi esses dias, tava tendo festival de ópera no Amazonas, tá ligado? No circuito de Manaus. Tipo, porra, como é que a gente não sabe disso, velho? E tem ópera, festival com circuito de ópera no Amazonas. Como é que a gente não sabe disso, velho? Tipo, tá ligado? Enfim. É muito doido como a gente fica preso, primeiro, ao eixo Rio-São Paulo, como, né, se a identidade nacional fosse eixo Rio-São Paulo, e segundo que, tipo, é muito regional, né, a gente fica preso aos nossos regionalismos. É a fragmentação, eu acho, também, que é uma estratégia de impedir a união da classe trabalhadora brasileira, né, tipo, não, vamos fragmentar a luta aqui pra eles não se conversar e tal. Essa fragmentação é funcional à dominação burguesa. Caralho, cara, eu falei a mesma coisa que ele ia falar, olha aí. Porque nesse vácuo de uma compreensão nacional entra uma visão liberal cosmopolita que emana de São Paulo. Eu falei a mesma coisa que ele falou. Pensa São Paulo como um grande... Nossa, eu sou muito inteligente, cara. ...representante do Brasil, e a visão de São Paulo que se tem é como se São Paulo fosse uma espécie de Nova York tropical. Bem isso. Então, assim, a gente tem uma tarefa a fazer com que o povo brasileiro se conheça a partir da sua produção artística. Fazer com que essas fragmentações regionais sejam combatidas, fazer com que a realidade de cada estado, de cada trabalhador em cada estado, em cada região, seja compreendida nacionalmente como um todo, circule nacionalmente. Tá, uma maneira mais fácil de fazer isso, eu entendo, assim, é através da música, porque não é que a música é mais fácil de fazer, mas, tipo, pô, um filme é muito caro pra fazer. Um livro demanda, tipo, porra, muito esforço. E daí, tipo, porra, a galera que vai consumir também, né? Tem que ler, pá. Quadrinho eu acho legal também, mas, porra, precisa de gente pra desenhar, né? É um processo muito mais trabalhoso, demora muito mais tempo. Eu acho que a música é um ponto inicial legal, assim, né? A gente fazer, tipo, porra, tipo, sei lá, pensar em músicas comunistas, mas pensar um esquema, tipo, um aplicativo, um site, uma plataforma de, tipo, distribuição disso, pra que a gente se conecte também. Então, tipo, eu aqui em Curitiba, Paraná, escutando música de Belém do Pará, que fala sobre a história do Belém do Pará, sobre as lutas de Belém do Pará, que fala sobre galera do Goiás, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, sei lá, tá ligado? De Minas Gerais, do Tocantins, sei lá, entendeu? Do Rio Grande do Norte. Enfim, uma plataforma de divulgação dessas músicas, assim, que façam essa panfletagem. E aí artistas comunistas, né? Tem o Dom L aí, mas tem muita gente. Então, desafio para a esquerda, na área da comunicação, é criar primeiro essa plataforma. Depois a gente pensa em produzir livro, produzir filme, produzir quadro, tá ligado? Produzir estética. Mas acho que a primeira forma legal era isso, fazer música e divulgar música. Vamos pensar
um site, cara. Um app. Pô, quanto dev de esquerda não tem? Vamos fazer um app que divulga o Spotify comunista brasileiro. Puta, só artista comuna, tal, a gente compartilhando aqui de todos os lugares e pá. Aí a gente vai se conhecer. Porra, tô escutando um cara lá de Fortaleza, do Ceará. Tô escutando um cara do Piauí. Eu falo da história do Piauí, falo das lutas do Piauí, cito um monte de coisa, e aí eu vou atrás, e aí a gente faz filme, faz curta pra caralho da história do Brasil e tal. Eu acho que esse é o canal, hein, galera? Dando Essa é uma dica. tarefa nossa. Além disso, uma quarta tese. A criação de uma estética comunista brasileira deve funcionar também como um repositório da disputa pela memória e pela história e pelo folclore do nosso povo. Então, por exemplo, não dá para a gente ter uma produção artística comunista que não combata a tese de que o Brasil é um país pacífico, sem violência. Nossa, ou de que o país Dom é L, um né? país Tá aí. pouco racista se comparado com os Estados Unidos. Ou então a ideia de que movimento de luta pela terra é um negócio recente, um negócio que começou só com o MST. E aí não, e o MST, inclusive, combate muito essa visão. O MST está sempre lembrando das ligas camponesas, do Master, que surgiu lá no Rio Grande do Sul. Mas, sabe, tipo, tem que ser tarefa dos comunistas fazer com que o povo trabalhador compreenda a sua história. O povo trabalhador... Por exemplo, hoje no Rio Grande do Norte, quantas pessoas sabem quem foi Djalma Maranhão, mas sabem de verdade o que significou sua prefeitura? Em Natal, o que é que significou os projetos? Sabe quantas pessoas... Mas isso do apagamento da história também é uma parada de dominação de classe, né? Porra, se os trabalhadores se esquecem, né, da história do movimento trabalhador, ele acha que sempre foi assim, que nós estamos agora nessa merda neoliberal, precarização da vida, e se sempre foi assim, sempre vai ser, né? Então, não adianta. A faixa dos 20 anos sabem quem foi José de Castro, em Pernambuco. O debate e a luta de José de Castro contra a fome. Quantas pessoas sabem quem foi as gigas camponesas? Quantas pessoas sabem quem foi Alexina Crespo? Elizabeth Teixeira? Porra, mas daí nós vai ter que passar a vida estudando, Jones Manuel. Nossa, nós precisamos estudar, velho. Fodeu, fodeu, fodeu. Porra, olha quanto nome o cara citou. Imagina se eu tiver que ler um livro pra cada uma dessas pessoas, cara. 7 livros, já deu. Eu vou ter que ler 7 livros na vida. E tantos outros nomes da luta pela terra. A gente tem uma tarefa de construir uma estética, uma linguagem... Mas isso do mito do Brasil ser um país pacífico, eu tô uma raiva também. Porra, não é como se morresse gente toda hora de fome, de frio, de desnutrição, de doenças que já tem cura, porque não tem acesso a medicamento, a tratamento, não é que tivesse um monte de gente desempregada, não é como se tivesse a maior população carcerária aqui do país, tá ligado? Como se não existisse violência policial, como se preto e pobre não morresse à torta direito, não é como se não houvesse, como se a população travesti do Brasil vivesse 35 anos na média, não é como se não houvesse homofobia, estupro corretivo, tá ligado? Violência doméstica, tipo, cara, olha quanta violência que existe, cara. E os caras, não, nós somos... Ai, ainda bem que nós somos um país pacífico, né? Ai, tomar no cu. Gente, uma obra que ajuda a descolonizar o Brasil, a pensar o país como um todo, a pensar o país numa perspectiva popular, proletária, negra, que negue esse cosmopolitismo abstrato, essa busca de influências da Europa, dos Estados Unidos, essa coisa de pensar o Brasil. Veja, mas aí ele trouxe um ponto interessante que a gente debate aqui nesse canal, que é a influência dos Estados Unidos, cara. Tem muita grana que jorra pra garantir essa influência, tá ligado? É muita grana. A gente já falou isso várias vezes aqui nesse canal, em vários episódios de podcast. Por que toda sala de cinema no Brasil tá, dentro de shopping, e 2, é gringa? Cinemark, Cineplus, Cinesystem, Kinépolis, Cineplus, Cinemaster, Cine Disney. É americana, pra quê? Pra garantir um monopólio, cara. Pra garantir que, bicho, vai passar só filme americano aqui. Que a massa vai... O grosso da galera vai ver filme americano. Porra, música americana, videoclipe americano, cara, não é por acaso, velho. Muita grana de marketing, né? Só a partir de São Paulo, ou pensar o Brasil só a partir de algumas poucas cidades do litoral brasileiro. E mesmo esse litoral, inclusive, é muito mal conhecido, né? Pensar uma estética comunista brasileira significa, no plano artístico e cultural, o mesmo desafio que eu apresentei no meu vídeo, o desafio de entender o Brasil.
Ou seja, se a gente tem que desenvolver uma teoria do Brasil, a gente precisa conhecer melhor o nosso país, a nossa complexidade, a gente precisa produzir uma arte, uma cultura, uma visão artística do país que reflita esse desafio de aprofundar conhecimento sobre o nosso país. Não dá, gente, não dá muito pra gente produzir um cartaz para a internet que busca representar um trabalhador e uma trabalhadora, e o trabalhador que está ali representado é um trabalhador soviético de macacão, sabe? Porque assim, se você quer representar um trabalhador brasileiro, vai ser um seu Zé, que é magro, que não é alto, forte e parrudo, como se representa os caras soviéticos, que é magro, porque não se alimenta bem, porque não teve uma boa nutrição na sua vida, que vai ter um bigode. Eu sei, o trabalhador ideal pra colocar na estética brasileira é o pedreiro com boné de loja de material de construção e uma mochila da Barbie rosa. De sopa, que é provável que seja banguela, porque não tem o atendimento de saúde adequado, sabe? Esse é o trabalhador brasileiro. Esse é nosso povo. Nosso povo tem que estar representado na nossa arte, na nossa visão artística de mundo. Fora isso, veja, arte não é só o conteúdo. Eu acho que existe um empobrecimento do debate artístico nas esquerdas que é incapaz de pensar a forma da arte e que fica esperando um conteúdo panfletário. Eribaldo fala disso muito bem. Então, por exemplo, Bacurau. Bacurau é um bom filme, eu particularmente gostei. Não achei nada maravilhoso. Caralho, mano, é bom pra Mas sabe o caralho. que mais me incomodou em Bacurau? A estética, a linguagem de Bacurau, a forma de contar a história é muito próxima do cinema estadunidense. Então, por exemplo, só para ilustrar o meu ponto. Quando vocês assistem um cinema argentino, eu tenho certeza que vocês percebem uma diferença na forma de contar a história, no tempo da história, no tempo dos Não diálogos. sei, eu acho que eu sou meio burro. Não consigo Na forma como perceber a tão claramente. fotografia aparece, na importância que se dá aos detalhes. Há uma estética do cinema argentino que é muito diferente do cinema hollywoodiano, percebe? Então assim, por exemplo, quando a gente assiste O Segredo dos Seus Olhos, de Ricardo Darín, não é só porque a história do filme é muito foda. Eu fiquei maravilhado a primeira vez que eu assisti, porque você vê claramente que não é um filme hollywoodiano, percebe? Assim como no Brasil a Global Filmes, que é a principal distribuidora do mercado cinematográfico Pasteurizar brasileiro, a total. Global Filmes, por exemplo, tem uma estética de filme B dos Estados Unidos. Então a temporalidade do filme, a forma de contar a história, a construção de paleta de cores, de fotografia, sonografia, iluminação, tudo é muito parecido com o filme B dos Estados Unidos. Então não é só o conteúdo, uma estética comunista é que o filme tem que ser panfletária, a peça de teatro tem que ser panfletária. Que inclusive às vezes é chato pra caralho, né? Tipo, o cara falando ali, você, tipo, meu, que vergonha alheia, cara. Nossa, parece umas testemunhas de Jeová, parece teatrinho da igreja, tá ligado? Tipo, que cringe! Faz coisa boa, cara. O clipe tem que ser panfletário? Não. Por exemplo, o álbum do Dom L, o RPA2, é um exemplo perfeito de construção de uma estética comunista brasileira. E o Dom L poderia não ter falado de revolução em nenhum momento do álbum, embora ele fale, que aquilo continuaria sendo um exemplo perfeito de estética comunista brasileira. Inclusive a arte da capa é muito boa, né? A estética comunista brasileira não precisa ser um negócio que diga: ei galera, vamos tomar o poder, vamos fazer a revolução. Precisa ser algo que ajude a conhecer melhor o Brasil, ajude o brasileiro a conhecer mais seu país, a conhecer suas diversas realidades, a ter um sentido integral do que é o nosso país no passado, no presente, o que ele pode ser no futuro. Então você vai ter várias obras que ajudam a pensar o Brasil, que estão inseridos numa perspectiva de uma estética comunista brasileira, que não vão ser, por exemplo, abertamente de esquerda, sabe? E que vão estar contribuindo nisso. Que é o caso, por exemplo, eu citei Lima Barreto como exemplo. Lima Barreto não era comunista, percebe? Não era marxista. Mas assim, a obra de Lima Barreto é um dos pilares da construção de uma estética comunista brasileira. Então, para além de pensar um conteúdo militante, um conteúdo politizado, é pensar também a forma, uma forma realmente nacional, uma forma... Isso aqui que me pega, eu não sei como fazer isso. Tipo, o que seria essa forma, né? descolonizante,
uma forma mergulhada nas contradições e na história brasileira que ajude a compreender melhor o nosso país, nosso povo se autocompreender. A gente tem, gente, um desafio gigantesco de entender o Brasil. A produção acadêmica brasileira, no geral, entende muito pouco o nosso país e menos ainda a América Latina. Isso é foda. A gente não entende a América Latina. A gente não se percebe enquanto latino-americano. De entender o Brasil. A produção acadêmica brasileira, no geral, entende muito pouco o nosso país e menos ainda a América Latina. A gente é muito eurocentrado, a gente é muito colonizado. E aí, veja, fugir dos debates sobre a Revolução Brasileira, sobre a realidade brasileira e latino-americana, para se refugiar em debates sobre história soviética, sobre estética soviética, é uma forma de colonialismo cultural também. A dose entre estudar uma experiência revolucionária passada para aprender com ela e um colonialismo cultural pela esquerda, isso é uma linha que é muito tênue. Isso vai depender muito de como você usa essa história da experiência passada, no caso da experiência da União Soviética, qual é a função política, teórica, estética, filosófica que ela tem no seu fazer político. E sim, pode ser que o que você acha que está fazendo é construir uma memória da classe trabalhadora mundial. Oh, não, estou aqui lembrando a experiência soviética, o que foi a primeira experiência socialista do mundo, mas pode ser que na tentativa de ajudar a construir uma memória proletária da classe trabalhadora brasileira, que seja parte da memória proletária mundial, o que você está fazendo, na verdade, seja uma forma de colonialismo cultural. Você está fugindo da sua realidade para se refugiar numa realidade soviética. Você está fugindo da... Eu acho que refúgio é uma palavra boa aí que o Jones colocou, porque eu entendo isso como parte desse enclausuramento da esquerda, em especial da esquerda comunista, marxista no Brasil, dentro da academia, porque, porra, no período ali de ditadura, desde sempre, né, vamos ser sinceros, os comunistas são perseguidos, né, principalmente no Brasil, na América Latina e tal, mas ali também o período ditadura militar, os comunistas são muito perseguidos, né, são mortos e tal, ali, e há esse enclausuramento, né, essa castelização, né, que a esquerda fica encastelada, né, nas suas torres de marfim aí da academia, né, e debatendo o sexo dos anjos. O Jones gosta muito dessa expressão, debatendo o sexo dos anjos, mas é isso, né, tipo, porque a União Soviética, porque no parágrafo X do livro tal do Lenin, lá tem um conceito de blá blá blá, e aí isso aplicado à União Soviética, e o Trotsky, o Stalin, e Cuba, a Nicarágua, e sei lá o que, e o Vietnã, e aí, porra, por quê? Porque não consegue pensar e pautar materialmente a realidade brasileira, porque não consegue fazer essa disputa da realidade brasileira, e aí se refugia num assunto muito longe. E aí perde o materialismo, tá ligado? Do bagulho. Tipo, vamos ficar debatendo aqui por que lá a minuta da lei promulgada pelo Stalin no ano tal é boa, é ruim, tal, e o que isso contribui pro avanço da consciência política da classe proletária mundial e tal. E aí, tipo, se perde. Por que o conceito X do Marx lá, da mais-valia, não sei do que, e aí se perde na curva. Sua realidade para se fugir de uma realidade da Coreia do Norte, da China, para enfrentar os desafios e as contradições da sua realidade. O que é referenciar, defender e aprender com a experiência? O que é colonialismo cultural? Isso não é dado a priori, isso é dado pela própria prática. Isso é dado pela própria forma como você se relaciona com a temática, com os assuntos, como você constrói a luta política. Mas eu digo aos comunistas brasileiros, nas artes e não só, que a gente tem um desafio. Do mesmo jeito que a gente tem um desafio de organizar a classe trabalhadora brasileira para a revolução, a gente tem um desafio de construir uma estética proletária comunista da revolução brasileira desde já. Processo que só vai ser concluído com a revolução, porque vai ganhar um novo impulso em condições políticas favoráveis para isso, mas que pode e deve começar desde já. A União Soviética é uma experiência que a gente tem muito a aprender, mas ela é passado. O nosso futuro é a Revolução Brasileira. Nossa revolução vai ser feita no Brasil. Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista,
falavam que a revolução é necessariamente internacional por seu conteúdo, mas na sua forma ela é nacional, porque os comunistas vão ter que resolver seu problema com a burguesia do seu país, ou seja, vamos ter que derrotar a burguesia do nosso país. Para derrotá-la, a gente precisa conhecer profunda e visceralmente a nossa realidade e produzir uma teoria, uma estética a partir disso. Esse é o nosso desafio, produzir uma estética comunista brasileira, descolonizar nossa compreensão de mundo, fazer com que a classe trabalhadora tenha uma visão realmente nacional do nosso país, mergulhar nas referências na história latino-americana, construir uma contra-hegemonia proletária que seja radicalmente nacional, porque revolucionária, anti-imperialista e anticapitalista, porque a burguesia brasileira ela não tem projeto nacional, ela tem projeto de manter a submissão ao imperialismo e a reprodução da dependência. Ser nacional no Brasil significa ser popular, significa ser revolucionário. Isso é possível, ser realmente nacional, construindo essa teoria e essa estética da Revolução Brasileira. É isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. Vou dar like no tudo vídeo. isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Dei like no vídeo. Tá bom? Tá bom. Fica aí o desafio do Jones Manuel.